Pessoal, estamos aí, para uma aula de história no sétimo ano, certo? Essa aula ela vai ser curta, São alguns vídeos curtos que eu vou estar gravando, Mais uma metodologia aí que a gente vai estar inserindo. O que a gente vai tratar na aula de hoje, meninos do sétimo ano, meninos e meninas? Nós vamos tratar sobre modernismo. Professor, mas o que será o material base? Vamos pensar no nosso livro, Historiar, que é de Gilberto Coutrin, e é o livro adotado por nós aqui. E eu hoje vou estar fazendo da seguinte forma: a gente vai estar falando um pouquinho sobre a modernidade, quando se fala do conceito modernidade, e está expondo aqui para vocês o que se tratou desse período. A gente falou um pouquinho sobre o feudalismo, a gente conheceu um pouquinho desse momento da nossa história e vamos definir o que se fala do processo chamado modernidade, porque nós temos o período antigo, a gente vem o medieval, o moderno e o contemporâneo, certo? E a gente está estudando medieval, castelos e tudo mais, e esse período moderno. Mas primeiro, antes de tudo, o que a gente vai fazer? A gente vai falar sobre o conceito de modernidade. O que significa essa palavra? Vamos lá no Google, olha só, modernidade. O significado da palavra modernidade, o que seria moderno, novo, Olha só, é algo que está inevitavelmente ligado a tudo aquilo que é recente, é atual, é uma expressão daquilo que é moderno. Então, significa que a modernidade, ela tem a ver com algo que seria o atual, o que seria moderno, algo diferente do que a gente está acostumado. Olha só, vamos estar agora falando sobre o período em si que a gente vai estar estudando. A expressão idade moderna é utilizada por historiadores, certo? Para se referir ao período entre o século XV e XVIII. Pessoal, lembrando, século XV vai de 1401 até 1500. Esse é o século XV, certo? Então a gente está entre século XV e século XVIII. E os historiadores que falam sobre esse período, quem são eles? São estudiosos da nossa história. Professor, mas qual é a importância dessa história? Qual que é a importância de se estudar a história? A história, ela é todo compilado da nossa vivência aqui, da nossa experiência. E quando a gente estuda ela, a gente consegue retirar o melhor para que possamos caminhar em sociedade. E o historiador lida com esses detalhes. Então, esse período moderno em si, ele é justamente esse fragmento que é estudado pelo historiador. Olha só, atualmente a palavra moderna é utilizada para se referir a algo novo ou recente. É nesse sentido que ouvimos as expressões como prédio moderno, comportamento moderno, roupa moderna, idade moderna. Então a expressão para se utilizar é como se fosse algo muito recente e muito novo, certo? É algo que você está vendo agora, certo? Uma novidade de um celular, Nossa, é moderno, A gente quer falar, por exemplo, da televisão em LED, moderno, certo? Então quando a gente vai falar de um aparelho tecnológico, a gente utiliza muito essa palavra moderno, certo? Ou seja, modernidade. Mas vamos lá, mas nem tudo que é considerado novidade é de fato algo novo, certo? Existe um provérbio latino que diz non nova sed novi, que significa não coisas novas, mas de maneira nova. Então, nem tudo que é modernidade é algo novo, certo? É a expressão que se utiliza aqui. Ou seja, muitas das vezes é visto de maneira nova, uma maneira diferente de enxergar e viver. Olha só o que continua falando. Quando desenvolvemos uma atitude historiadora, percebemos tradições e contribuições de outras épocas no tempo presente. Isso também aconteceu na Idade Moderna, que em parte recuperou tradições antigas. Mas o que significa a palavra moderno para os historiadores? Ao longo deste capítulo do livro, vai se falar sobre isso. Então, assim, a gente vai estar falando o que significa esse período moderno. Mas o que a gente tem que entender? Que muitas das vezes o que é moderno quer falar também de um resgate anterior de algumas tradições, certo? Muitas das vezes não é algo novo, mas algo que é vivido de maneira diferente, de uma maneira nova em si. Transformações na Idade Moderna é o outro
tema do livro que a gente vai estar falando um pouquinho. A modernidade é um processo longo, cujo início pode ser observado na Idade Moderna e prossegue até hoje. A Idade Moderna foi uma época de grandes transformações, entendida como marcos da modernidade. Entre elas se destacam algumas. Então, no próximo vídeo, a gente vai falar sobre essas grandes transformações. Nesse vídeo aqui, a gente está falando sobre o conceito do que é moderno e o que não é moderno, certo? O moderno, muitas das vezes, quando você busca lá no Google, traz essa expressão que eu acabei de ler para vocês. É algo que é inevitavelmente ligado a tudo que é recente e novo, certo? É que ligado que é recente e novo. Mas o próprio livro de vocês fala que o termo modernidade aqui, muitas das vezes, está descrito como algo que é vivido de forma diferente, de forma nova. Então, nem sempre o que é novo, né, nesse contexto aqui, é moderno em si, certo? Talvez é algo vivido de forma diferente, nem sempre ele é novo. Certinho, pessoal? Até o próximo vídeo. Um abraço do professor de História de vocês.